Galgo, que principalmente por uma questão de modernização, né? O sistema Galgo é um sistema um pouco mais antigo ali, então é importante a gente ter essa unificação ali de acesso da plataforma, trazer ali, né, para a tecnologia do RubyFundos, um sistema mais moderno, atualizado em segurança e outras tecnologias, então vamos caminhar nesse sentido aqui. Então também tem esse fator importante da questão da segurança, né, de riscos ali, nesta unificação entre as plataformas. Então, numa visão bem geral aqui dos, né, dos serviços disponíveis em nas plataformas aqui, né, pensando aqui antes da unificação aqui, nós, né, temos enquanto Galgo, né, a questão do registro de fundos, a divulgação do PL-Cota, né, da cota bruta, a parte de comunicados de fatos relevantes, o extrato de posição e movimentação, o sistema 5.0 e o serviço de alocação de cotas, que era do nosso do border. Então, isso é o que a gente tinha aqui enquanto, né, serviços, né, implementados. Do lado do Hub Fundos, a gente tem aqui o due diligence, a parte de eventos societários, movimentação de cotas, portabilidade, cadastro centralizado, conciliação de extratos, publicador de nomes e documentos, o registro centralizado, transferência de fundos e volta de instâncias. Parte desses serviços, né, implementados e parte como roadmap aqui futuro. Tá? Essa numeração aqui é o que indica efetivamente aqui, né, a nossa visão de serviços consolidados, ou seja, o que a gente vai ter à frente ali no Hub Fundos, né, futuramente ali, a gente está unificando, né, fizemos uma avaliação dos serviços que tem relação entre as duas plataformas e vamos estar consolidando esses serviços para que tenha aí um melhor aproveitamento do que vai ser oferecido a vocês, né? Então, toda a parte de cadastro, perdão, alguém perguntou algo? Né? A questão toda em torno de registro de fundos e cadastro centralizado, né? Esses serviços serão unificados mais à frente, PL Cota, né? Também corta bruta aqui em forma diário, a parte de bens societários e comunicados, a parte de extrato, né, de votação e reconciliação, movimentação de cotas, né, que tem nas duas plataformas, portabilidade, né, permanece, do diligence, transferência de fundos, né, e os demais serviços, publicador de lâminas, volta de instância, XML. Tá? Então, esta é uma visão, né, considerando o momento hoje, do que será a grade de serviços disponíveis no Hub Fundos na evolução das integrações que a gente vai caminhar. Ok? Mas independente da integração, né, é, mesmo porque eles estão aqui, né, a gente tem o compromisso de manter ali na questão do backlog do sistema Galgo, né, sendo aqui entregue. O sistema Galgo, a gente tem a questão, né, que a gente começou as adequações para o 1.7.5, montamos um ambiente novo, né, que foi o ambiente Galgo 1.7.5, né, o que a gente chamou de Galgo legado, é um ambiente que tecnicamente não comportava as adequações, e a gente fez as funcionalidades principais no ambiente 1.7.5, e outras funcionalidades acabaram, né, ficando ali por um segundo momento. Então, considerando este backlog, né, que a gente tem uma visão aqui do que é, né, o backlog que está em andamento, que brevemente a gente vai fazer a entrega aqui para vocês. Né? Obviamente, o principal, volume está relacionado com a parte de registro de fundos, né? Então, o que a gente está contemplando aqui para a próxima entrega, tá? A nova versão do registro de fundos, então a gente tem hoje lá o processo de registro, né, que atende praticamente todas as operações, porém não atendíamos fundos estruturados, então a gente está complementando o processo de registro também para fundos estruturados, né, e um pouquinho mais à frente, no outro tópico, vocês vão entender da relação, né, dessa entrega também com a já uma etapa da integração. Né? Uma coisa que tinha aí também bastante aí, né, solicitação do mercado, que já existia no legado, a gente está reativando o fluxo de conferência, então a partir dali, né, deste pacote que a gente vai entregar, voltamos a ter ali a funcionalidade de conferência feita pelo próprio administrador, uma entrega parcial da consulta, né, de fundos ali, a gente hoje só tem a consulta por API, a gente começa a entregar ali a consulta ali pelo portal, temos uma entrega ali parcial sobre isso. A parte de encerramento de fundos, né, que também hoje está lá para o processo, então a gente passa a ter aí um encerramento de fundos disponível. E já numa evolução aqui de serviço prevista aqui na integração, que gera uma, né,
no escopo já do Hub Fundos, a gente está incluindo dentro aqui do registro de fundos, né, um novo recurso aqui para inclusão de fundos com o uso de OCR para preenchimento ali dos dados cadastrais, tá? Este pacote, ele tem aqui a entrega prevista até o início de fevereiro, né? Então, talvez um pouco antes, mas essa é a data que entrega, né? Então, a gente trata esse conteúdo todo ali até o início de fevereiro. Na sequência, né, aí começando após essa entrega, o próximo pacote que a gente vai tratar ali, né, de novo, né, assim, complementando funcionalidades que a gente tinha disponíveis, que vamos, né, complementar no 75, a gente traz a parte de registro de fundos ali por API, inclusão e alteração de fundos, né, os eventos de fundos, ou seja, transferência, transformação e assim por diante, na parte de transferência dos eventos, o complemento da consulta. E já na linha de uma integração ali do Hub, a gente vai fazer, né, a unificação do serviço ali de Pelicota, que hoje a gente tem uma parte no 75, uma parte no Max, né, tem ali uma divisão ali das atividades ali do Pelicota, a gente vai unificar esse serviço, bem como também trazer ali um pacote de demandas que o mercado já tinha ali apontado sobre esses serviços que foram implementados, então a gente vai ali caminhar no desenvolvimento desse novo serviço, tá bom? Aí, posteriormente, a gente começa a divulgar as datas, né, desses pacotes para vocês, tá? Isso inicia ali pós, né, a entrega de fevereiro. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Posso seguir? Pode. Paceto, posso tirar só uma dúvida aqui rapidinho? Bom dia. Claro, bom dia, mas tudo bom? Tudo bem. Lá na página anterior, eu não vi o serviço de transferência de fundos, que é um ponto que também tem sido via e-mail. Ele E está no radar para ele ser está na implementado? próxima pacote, né? Está aqui, Ah, no né? Vai próximo. aparecendo em eventos aqui, tá vendo aqui em Ah, eventos, ele tá. já tem na lista aqui. Assim que a gente fizer a entrega ali, né, ele já entra no próximo pacote, tá? Tá bom. Aí, falando da integração, né, da Hub Fundos aqui, quais são as primeiras ações nossas aqui? Então, a gente vai Marcelo, falar um pouquinho. esse Pois não. próximo pacote ele tem uma data? Então, ele se inicia depois da entrega do pacote que nós estamos agora, né, concluindo aqui, que essa entrega é fevereiro, ele se inicia, então daí, quando a gente começar um pouco mais à frente de planejamento, a gente consegue começar a divulgar as datas das entregas, tá, Maurício? Mas ele vai se iniciar, né, após ali as entregas, tá? Né? A gente está concluindo esses pacotes agora, a gente entra em homologação, daí a gente começa esse pacote seguinte, daí já pode depois começar a divulgar para vocês aí uma previsão das datas, uma visão macro de datas, tá bom? Tá. É porque, assim, essa questão de transferência de fundos, para a gente é bem, assim, é um ponto Sim. bem Uhum. complicado, entendeu? Porque a gente está fazendo por chamado, Isso. e assim, esses chamados demoram a ser atendidos, eles não são atendidos, às vezes demora uma semana, dependendo do dia que abre o chamado, tá? Então, assim, a gente não gostaria de migrar os fundos para o Galgon 75 enquanto não tivesse essa funcionalidade, porque senão a gente vai ter muitos problemas, porque as outras instituições ficam cobrando a disponibilização do fundo, a gente não consegue fazer a disponibilização rápida, demora bastante, tem casos que demora mais de uma semana, tá? Então, para a gente migrar os fundos, tirar do Galgo Legado e passar para o Galgo 175 e todo fundo que for transferido a gente ter esse problema de ter que ficar abrindo chamado é muito complicado, entendeu? Porque a gente tem assim, um fluxo grande de transferências. Eu entendo, Maurício, a gente está melhorando o processo ali, né, esse manual alternativo por enquanto, a gente está fazendo algumas melhorias nesse processo, e efetivamente, assim, vai acabar ocorrendo a transferência do legado para um 75 antes disso, tá, Maurício? Tá? Ok? Vamos até, né, a gente vai melhorar o processo, a gente tinha começado sobre isso, né, então precisamos dessa melhoria do processo ali, né, o pessoal está, né, fazendo esse trabalho de melhoria de processo para não ter aí essa demora, mas efetivamente, né, assim, a questão da mudança do legado ocorre antes, porque esse processo de evento a gente vai, né, iniciar o processo só um pouco mais para frente, tá? Pois não, Bruno.
Oi, Baceto, bom dia a todos os demais colegas. Dúvida, Baceto, essa questão da frequência, vocês já têm aí as próximas ações, essa frequência dos eventos, em particular de transferências, se a gente consegue reduzir essa questão da janela de ocorrência desses eventos? Eu não tenho já essa confirmação aqui comigo, Bruno. Vou ficar de te responder isso depois. O pessoal já conseguiu fazer as primeiras etapas ali da mudança do processo, né? Isso já foi feito. Agora o pessoal só tem que trabalhar ali na questão de ajustar a frequência, tá? Mas assim, o pessoal já fez, né? Algumas mudanças ali no processo, isso já foi efetuado, testado. Próxima etapa é começar a trabalhar ali no que é possível fazer da frequência, tá? Vou uma resposta para vocês posteriormente, tá bom? Opa, bom dia, Luiz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, hoje uma das grandes dores que a gente tem aqui dentro, principalmente porque a gente faz administração de mais de 1.000 fundos, é a parte de registro e PL cota, justamente desse slide. Registrar o fundo no Hub Ambima e daí ter o código Ambima, e depois eu ter que fazer um registro no Galgo, e aí eu ter o código STI das subclasses. E a mesma coisa para decidir onde que eu vou enviar o PL cota. Não está sendo pensado uma unificação também do cadastro, assim como está sendo pensado para o desenvolvimento do PL Cota? Porque eu, como administradora, meu interesse é registrar o fundo regulatoriamente falando Então, dentro da Ambima só, né? E isso refletir no galgo, assim como o PL Cota. Tipo, meu interesse, apesar de ser a divulgação ao mercado e suprir clientes e tudo mais, é fazer a minha responsabilidade fiduciária em cima dos PL Cota. Então, a não unificação desse processo tem doído bastante pra gente. Tem casos de que dá erro no cadastro. A gente teve um fundo que ficou 2 meses em troca de e-mail. A gente tomou uma ressalva na carta prévia da Ambima de multa de, cara, muitos mil reais, porque a gente está tendo esse problema muito grande de cadastro, sabe? E um fluxo de e-mails e trocas zero saudável. a parte de cadastro começa a entrega aqui desse pacote, você vai poder registrar tudo pelo Galgo, e o Galgo já tem integração com a Ambima, tá? Então, essa questão do cadastro, né, a gente, nessa entrega aqui até fevereiro, você já pode passar a fazer o registro pelo Galgo, não precisa mais fazer nos dois ambientes, né? Essa situação que a gente tem hoje de cadastrar na Ambima e no Galgo, ela, né, deixa de existir a partir desse pacote que estamos entregando até fevereiro, tá? Então, você pode fazer o Perfeito. processo completo, uma vez que você já cadastrou aqui, você já pode fazer a divulgação da informação imediatamente na sequência, não tem, né, dependência ali do fluxo que segue no processo de, né, da validação da Ambima, da análise da Ambima, tá? Mas então, a gente já entrega isso aqui neste pacote de fevereiro, tá? Tá bom, perfeito. Então, eu queria só tirar mais uma dúvida. Claro. Naquele outro slide estava escrito que era um novo sistema para o PL Cota. Vai ser um novo sistema ou a gente vai estar tipo usando os endpoints que a gente já tem no Hub ou no Galgo e Não, tudo mais? A gente vai ter que fazer uma nova integração? vai ser uma nova, porque a gente está fazendo já, né, a unificação com o Hub Funds, né? Então, de fato, que a gente vai ter um novo serviço disponível já olhando a unificação das plataformas, tá? Também, tá bom? Tá bom, perfeito. Obrigado, Luiz. Só complementando, ô Luiz, rapidinho, esse processo que o Lucas comentou, o processo em si de cadastro do fundo vai ser mais rápido, né? Com toda Uhum. essa entrega. Porque o nosso problema aqui como distribuidor é que o administrador demora muito para cadastrar, é, demora para o fundo refletir no galgo depois de iniciar, né, para os fundos pré-operacionais. E É, aí eu fico, sei lá, 20 dias aqui tentando pegar cota por e-mail, aí, putz, tem atraso de cota, etc. nesse processo vai ficar assim, né? Uma vez cadastrado, o envio é imediato. Então, vai ficar efetivamente né, na dependência apenas do administrador fazer o cadastro. Então, se um fundo iniciou hoje, ele já pode fazer o cadastro e iniciar a divulgação, tá? Né? Tira Entendi. toda a dependência que tinha, tá? Então, fica de fato ali a dependência exclusiva, ele efetivar o cadastro aqui na nossa plataforma e imediatamente já está apto a fazer o envio da informação, tá? Entendi. Então, no D0 ele vai cadastrar tudo e já Pode poder no cadastrar D0 já, enviar a pode cota. fazer. Exatamente, aí fica, né, Perfeito. a linha dependendo do cadastro dele. Pode cadastrar e já está apto a fazer o envio na sequência, tá? Obrigado.
Nativo. Ô, Luiz, bom dia. Eu tenho uma dúvida. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Esse próximo pacote que vai ser instalado, vai ter também de eventos, falando, vai ter também o de encerramento, igual era antes no legado, que a gente fazia o encerramento do fundo na própria plataforma, e hoje a gente está fazendo via e-mail. Ferramenta são entregas em fevereiro, que eu comentei. Ela Já está incluído aí, né? Essa é a minha dúvida. Encerramento sim, tá? Beleza. Bom, aqui está, deixa eu só voltar aqui. Está aqui, né, junto nesse pacote aqui, a parte de encerramento de fundos, né, entregue nesse próximo pacote, tá? Bom, voltando aqui com a questão da integração, né, então vamos falar aqui das primeiras ações aqui, alguns impactos e as datas aqui relacionadas, tá? Sobre essa primeira etapa, só para dar um contexto aqui geral, né, então, assim, voltando aqui em momento, né, Galgo, né, o sistema Galgo foi criado em 2011, né, então é um sistema já antigo, né, tecnicamente falando, bem antigo, né, pensar em questão técnica, e ainda enquanto Galgo, a gente iniciou ali em 2022 o projeto do Galgo Max, que pela questão da obsolescência tecnológica do sistema Galgo, a gente precisava, né, fazer um novo sistema. Então, isso já era uma definição conhecida e dada, né, a gente começou a trabalhar no Galgo Max ali em 22, fizemos ali a entrega ali do primeiro serviço, que foi a consulta de cota, e né, em 2023, por uma questão da 175, né, toda a aleatoriedade foi direcionada para as adequações, acabando ali interrompendo temporariamente, né, o projeto do Galgo Max. Então, a gente parou, então continuamos ali com o legado, né, ativo, em uso, e mais o Galgo Max, e, consequentemente, ainda, né, com a 175, acabamos criando aquele ambiente ali segmentado, que é o sistema Galgo 175 que a gente chamou aqui. Tá? Com aqui a integração com a RTM, né, a RTM iniciou aqui um ciclo de estudos das integrações dos serviços e assim por diante, e aí um dos itens, né, que tiveram destaque aqui na edição de destaque de novo foi justamente a questão aqui, né, do legado dessa obsolescência tecnológica, né, que tem aí uma questão de arquitetura ultrapassada e, né, limita novas soluções e até, né, outros pontos a serem avaliados. Então, a RTM também priorizou, né, retomar esse processo, ou seja, né, o sistema Galgo legado, a gente tem por objetivo, de fato, ali, né, desativar este ambiente. Tá? Para que isso ocorra, né, já pensando na integração, o que a gente está falando? Né? A parte que eu tenho hoje no Galgo legado, né? Eu tenho lá alguns fundos não tombados, como a Maritz comentou, mas que a gente tem que tratar deste tombamento, né? Desse processo. A gente tem a parte toda de gestão de usuários ali do sistema Galgo, que faz ainda parte do legado, e mais alguns cadastros básicos, cadastros prestadores e assim por diante. Né? O que a gente está falando? Toda essa parte de controle de acesso cadastros básicos, a gente vai passar a utilizar do Hub Fundos. Né? Então, usuários aí do Galgo, na verdade, a gente vai passar a utilizar a lógica de acesso do Hub Fundos. Estamos fazendo algumas adequações necessárias, né, nesse processo para que atenda, né, a estrutura de usuários do Galgo, mas vamos passar a usar Hub Fundos. Tá? Com relação ao de fundos, né, justamente a ponta que temos ali, o que a gente tem? A gente tem que concluir o tombamento dos fundos ali, né, que temos ainda hoje lá no legado, fundos que não foram tombados, e temos em conjunto, né, a questão, né, que vai fazer parte da entrega que eu mostrei há pouco, estamos entregando cadastro completo de estruturados justamente porque eu tenho aquele cadastro simplificado de estruturados no legado. Né? Então, essa entrega tem, né, relação com essa etapa, porque a gente vai estar desativando, então tudo vai estar disponível ali a partir do novo, tá? E, consequentemente, o PL cota, né, dos fundos que estão nesse ambiente também vão migrar todos para o envio, né, principalmente a questão do envio aqui, hoje o envio é dividido, também para o ambiente 175, tá? Então, a gente está falando ali, né, de um caminho para fazer ali a desativação, né, do galgo legado, tá? Em termos de acesso, então, assim, um pouco mais de detalhes, né? Então, hoje, né, vocês vão, que vai passar a fazer, pensando em portal, vocês vão acessar o Hub Fundos e dentro do Hub Fundos terá, né, ali o acesso para o sistema GAL, né, ali uma opção do menu, né? A parte para quem ali, né, faz cadastro de usuários também passa a ser feito pelo Hub, então, novos usuários, né, permissões assim por diante, também será feito pelo Hub.
usuários que, né, por acaso sejam ali, né, já estão usuários dos dois ambientes, vai ficar já com o usuário que já tem no Hub, obviamente, né? Aí é só uma questão de ajustar ali o acesso, né? Para quem hoje é usuário só Galgo, aí é um cadastro novo ali né, a ser efetuado, tá? Quando a gente fala de cadastros complementares, o que a gente tem Mas, aqui principalmente. Pois não? desculpa, só uma parte que eu não entendi. As APIs, a gente tem a API, por exemplo, Galgo e Hub Fundos. Qual API que não vai ser impactada? As duas? Tem uma delas por enquanto. Tá bom, obrigado. Tem uma delas por enquanto, tá bom? Assim, as que você tem do Hub são dos serviços do Hub, que você tem do Galgo são dos serviços do Galgo, né? Então, elas continuam ali, né? Apesar de a gente mudar o acesso ali para o Hub, a API, por enquanto, não tem mudança. De acordo com que evoluir as integrações dos serviços, daí sim a gente vai divulgando para vocês mudanças que venham a ter, tá bom? Tá certo. Os usuários que já estão no Galgo, vai ter alguma alteração? Não, eles continuam com o mesmo usuário. Só novos que vai ter que cadastrar pelo Hub, é isso? Todos os usuários vão passar a ser do Hub, tá, Marites? Então, assim, a gente vai ter usuários todos, né, migrados para o Hub. Então, o acesso que eles fazem na plataforma vai passar a ser feito pelo Hub Fundos, né? Os usuários vão ser adequados ao modelo de usuário do Hub Fundos, né? Então, Mas do né, o Hub, modelo do Hub Ambima, do Hub, não, Hub Fundos. Hub Fundos, tá. Mas o meu usuário vai mudar? Sim, seu usuário vai mudar, né? O Hub Fundos tem um modelo de usuário um pouco diferente do Galgo, né? Então, assim, o seu login ali no Hub Fundos, o acesso é pelo seu e-mail, né? Então, o seu e-mail que está lá no seu cadastro do usuário do Galgo e que vai ser utilizado para você se logar no Hub, né? Tá, mas então vai ser o mesmo usuário. O e-mail, O e-mail, sim, né? Não aquele login que você usa no Galgo, né? Hoje no Galgo você usa um login, né, para acessar a plataforma, né? E no Hub o acesso é feito pelo seu e-mail, né? mas aí a senha muda? A senha vai ter que ser feito um ajuste, porque também tem regras diferenciadas e assim por diante, tá? Não é a mesma senha do Galgo Max. Não, não é do Maxon, que é outro processo, tá? Mas aí a gente, como que vai ser essa troca? A gente vai ter que entrar em contato com vocês para fazer essa troca? Não, a gente vai ter um período desse ajuste de cadastro, tá, Marisa? Daí vocês vão conseguir fazer ali na plataforma mesmo, tá bom? Tá, e vocês vão divulgar depois, né? Sim, sim, com certeza. Tá. Quanto aos fundos que estão, os fundos estruturados, que hoje tem o cadastro simplificado, vai passar a ter o cadastro completo, né? Esse cadastro completo, a gente vai ter que, vai ser uma funcionalidade automática que vai buscar os dados que está no Hub e levar para o Galgo? A gente vai nesse caso, tá? Então, assim, uma vez que eu tenha disponível nesse processo, eu começo a passar com Desculpa, eu não sei Está se falhando. é só aqui, mas a gente não consegue te entender, Baceto. Está falhando. eu retomo, melhorou, voltou o som. Melhorou. Alô? Melhorou, mas continua muito longe, Baceto, te ouvir, viu? Tá bem complicado. Tá cortando. Espera aí, só um minutinho, desculpa. Melhorou agora? Parece que sim. Tô? Oi, pode falar novamente? Quem fala? Tá baixo. Tá baixo? Só um minutinho, então. Por favor.
Agora está melhor? Sim. Parece que sim, Baceto. Parece estar melhor, sim. Retomando a curva da Marites, né, a gente vai utilizar o processo de migração que já existe hoje definido, né? Então, tem a opção de solicitação de migração no Hub Ambima, e a partir, sim, da base do Hub Ambima, a gente vai importar o cadastro atualizado, completo, né, com a estrutura correta, já de os fins adaptados para o sistema Galgo, tá? Tá. E vai ser gerado um novo código Galgo. Vai Não ser vai, gerado não um vai, novo código nesse não vai, processo. não vai manter o código Galgo que está no cadastro simplificado, né? Não, Não, porque não vai. o cadastro simplificado é no Galgo legado. Esse vai entrar no Galgo 175, né? Exato. E não é só essa questão, né? A questão também que, assim, hoje o cadastro simplificado é um cadastro que eu não tenho nenhuma relação, né, entre as cotas, por exemplo, né? Assim, hoje eu não consigo, pelo cadastro simplificado, identificar a relação que, por exemplo, se tornou entre subclasse e classe assim por diante. Eu não tenho, né, nenhuma identificação possível para fazer, a partir do simplificado, um cadastro, né, no Galgo. Além do que, não tenho, né? Eu tenho basicamente, hoje, 10 informações cadastrais que eu uso no simplificado: identificação, prestadores, periodicidade e cálculo de cota. Então, assim, eu não tenho nenhuma outra informação cadastral aproveitável, né, utilizada, né, simplesmente nesse cadastro. Então, eu não consigo utilizar esse cadastro como informação para registro de fato. Então, a gente vai partir do registro atualizado, né, do Hub Ambima completo, já adequado ali à estrutura, classe, subclasse, assim por diante, tá? Com toda a relação que precisa ter, e vai gerar, sim, né, código novo ali, tá bom? Isso vai ser agora em dezembro. A gente começa a fazer isso assim que a gente entrega aquele pacote, a gente começa a fazer a migração, tá? Desse processo, tá? Mas em dezembro ainda. Não, não é dezembro, é em janeiro, provavelmente, Marites, tá? Tá. Então, tá. Então, o Galgo legado só vai acabar, não vai acabar em Vou falar dezembro, já só já lá para sobre isso, janeiro. vou falar já já sobre isso, exato. Tá. Tá bom? Cadastro complementares que a gente tem também, que vai migrar ali. Ali são algumas coisas bem específicas, né, que a gente tem ali, que vão passar a ser feitas também no Hub, tá? Então, a parte de prestadores de serviços, né, que hoje lá tem um fundo, tem um prestador novo, né? Aí o processo vai ser feito por solicitação ao suporte, cadastrar aqui no Hub. Já tem ali o cadastro de participantes do Hub, né, que já atende o processo. Delegação, para quem utiliza hoje é registrada no Galgo, vai passar a ser registrada no Hub, então a funcionalidade muda lá do Hub, tá? Para atender lá o processo do Galgo, mas ela muda, ela vai ser feita no Hub, tá bom? E também, né, a parte de conferência lá, que vocês tinham parâmetro dentro né, do cadastro da instituição no Galgo, também, né, vem do cadastro da instituição no Hub, tá? Então, esses dados aqui complementares, né, passam a ser tratados pelo Hub, tá bom? Em termos de fundos, né, a gente tem aqui, então, a questão da desativação do simplificado. Isso aqui vai ocorrer no decorrer que a gente vai migrando os outros ali, né, que a gente falou agora há pouco. Tem a questão do tombamento, ou seja, fundos que ainda estão no galgo legado, que tem que tombar para o 105, a gente tem que tratar isso. E, consequentemente, depois, né, o envio do BLCota legado também vai ser desativado, né, e é consequência, né, tirando todos os fundos, essa funcionalidade deixa de existir, tá? Da parte do estruturado foi que eu comentei há pouco, né? Então a gente vai fazer um cadastro novo, que não foi o que a gente tratou agora há pouco aqui, a gente vai, né, desativar o que existe lá, como simplificado, e vão ser feitos novos cadastros, tá? Aqui, produção em paralelo. O que é isso aqui? Na verdade, a gente vai ficar um período nessa migração de acesso Galgo para acesso Hub, tá? Então, aqui vai ser no decorrer de fevereiro, na prática, em produção. O que a gente está falando, né? A gente está preparando aqui a parte, né,
de acessos pelo hub e tudo direitinho, fazendo esse processo. Vocês vão, né, acessar o hub para chegar no Galgo e tudo. Estamos vendo para fazer a questão ali, né, de fazer uma carga de usuários, né, do Galgo para o hub, né? Usar ali, né, à medida do possível que vocês não tenham que fazer nada, isso ainda não está 100% certo, mas estamos vendo aqui, né, os testes para fazer o tombamento, ou seja, os usuários do Galgo, né, serão ali, né, gerados no hub. E no decorrer de fevereiro é o período que a gente vai, então, estar ajustando todos os acessos de vocês no hub, e vocês testando usar o Galgo, produção já falando aqui, né, a partir do hub. Então, a gente vai perdendo um período ali, ó, tá? Acessei, tá bonitinho, deu certo, né? Volto, tá? Não tem problema, ok. Uma vez que isso esteja ok, a gente, né? Então, na prática, em final de fevereiro, a gente desativa o Galgo efetivamente, tá? Então, a gente vai ficar num período aqui, né, desse mês, vendo junto com vocês toda essa questão da mudança de acesso ali, né? Garantir que está certo, todos os usuários testarem, funcionarem, está correto, e aí não tem problema, tá? Então, é isso que a gente deve, né, conduzir aqui nesse período, tá? Baceto, posso tirar uma dúvida rapidinho? Gabriela aqui do Itaú. Só uma recapitulação para ver se eu estou acompanhando, tá? A gente hoje tem Galgo Legado, Galgo 175 e Hub. A intenção aqui é que tudo fique no link do Hub, digamos assim. E aí o Galgo vai morrer. Hub fundo, né? Tá? Isso, Hub Fundos, desculpa. Isso, Hub fundos, ou seja, o seu acesso vai passar pelo Hub fundos. Certo. Então, as Nesse funcionalidades momento, que hoje a partir estão do lá no Hub fundo, Galgo, você vai chegar no Galgo. Com a evolução da integração, tudo vai ser funcionalidade do Hub, tá? Mas assim, Tá. nesse momento aqui que eu estou mostrando aqui agora eu vou acessar pelo Hub e vou migrar para o Galgo. Parecido com que hoje você acessa o legado e chega no 75, certo? Hoje você acessa o Galgo legado e vai para o 75, que é um ambiente à parte. certo. Para efeitos de exemplo, aqui nesse momento é parecido, mas assim, né? Como eu não vou ter mais nada do legado, o seu acesso será pelo Hub, seu usuário será o usuário do Hub, você vai conseguir navegar para o Galgo e voltar, né? Para o Hub, tá? E depois a integração vai evoluir, mas nesse momento é essa mudança que estamos falando. Tá. Eu sei que Tá. a gente não terminou a apresentação ainda e não trabalhamos com datas ainda, porque eu acho que está muito no campo aqui do planejamento, né? Mas Vou vocês falar de datas no acreditam. próximo slide. Tá, tô ansiosa. Tá bom, vou esperar. Então, depois qualquer coisa eu pergunto mais. Obrigada. Imagina. Luiz, tem uma dúvida. Vocês pretendem mudar o layout do arquivo das cotas ou vai permanecer o mesmo? Layout vai passar por algumas mudanças por conta de demanda do próprio mercado ali, até também pela, né, melhoria do serviço, bonificação do serviço, tá? Mas a gente vai divulgar isso um pouco mais à frente, a gente está falando isso, aí vai ter um tempo para vocês, né, se adequarem nesse processo, tá? Obviamente, tá? Guilherme? Opa. Não, é uma dúvida rápida. Eu, como distribuidor, eu posso acessar pelo meu acesso Galgo Max tranquilo, né? Para consultar cota, reprocessamento. Por enquanto, você vai continuar no Galgo Max sem nenhum problema, exatamente. Tá Tá? bom, perfeito. Seguramente a gente vai divulgando depois as mudanças, né, nesse processo também, tá? Boa, obrigado. Nada. Pois não, Miguel. É uma dúvida aqui também. Pelo que eu estou entendendo, o Hub Fundos vai ter o acesso linkado ao Galgo, né? E o Ambima Hub, ele vai continuar separado nesse processo? Separado, sim. Ambima, sim. Separado. Então a gente vai continuar com esse problema, entre aspas, entre dois sistemas diferentes que a gente vai ter que ficar utilizando para, na verdade, escolher onde eu vou registrar, onde eu vou mandar o informe, enfim. O ideal seria ter isso unificado, né? Já que a gente vai ter esse sistema novo, ter tudo dentro de uma plataforma só. É que o Hub Ambima é o sistema da Ambima, né? É uma plataforma que a Ambima mantém ali, né, para atender o processo que ela define como regulação. O sistema Galgo, ou Hub Fundos, né, é um produto de mercado que atende Ambima e também mercado. Então, são produtos, né, distintos aqui. Isso não vai ser possível, né, ter essa unificação entre esses dois. Né? Assim, a gente tem toda a integração. O que você faz no Galgo se reflete no Ambima e você pode usar o Galgo. Mas, unificada ali, né, são objetivos ali específicos, né? Tá?
Porque acaba tendo redundância, né, Baceto? Porque no final é a mesma coisa, né? A gente está só escolhendo o sistema que a gente vai utilizar. Então, até como sugestão, acho que no futuro, eu sei que não cabe agora aqui na reunião, seria de ter esse processo unificado, tá? Para não ter essa dupla. Esse problema que a gente tem tanto com o distribuidor, eu estou falando como administrador agora, mas tem problema com o distribuidor, porque o fundo não está no Galgo, está no Ambima Hub. Então, eu acho que esse problema a gente vai continuar tendo ainda de plataformas diferentes, tá? Mas se você cadastra no Galgo, eu replico no Hub e você faz um processo só, você não faz um duplo processo, né? Se você tem uma relação com o mercado, é por isso que a gente tem o Hub, o Galgo, né? O Hub agora vai ser, né? Então, assim, você atende de uma forma só. Sim, aí tem um ponto do custo, né, Baceto, também, porque o Ambima Hub eles conseguem, não tem a troca que tem no Galgo, né, mas não tem o custo, então acaba tendo esse conflito entre o custo e o benefício que tem no Galgo. Isso que eu falei, né? Assim, são serviços, né? São sistemas conflitantes. Eu acho que a gente vai ali levar essa conversa um pouco para frente e pensar nisso, né? Tá? A gente aí tem que pensar numa discussão diferente ali, né? O Ambima, de novo, ele é um produto da Ambima, né? Então, a gente, uma discussão dessa tem que ser tratado, né? A Ambima tem que participar de um fórum desse para entender o que seria isso efetivamente, né? Tá? Eu só queria aproveitar que foi levantado esse ponto, que eu acho que se possível, Luiz, depois você passar o contato seu e tudo mais para a gente levantar essa bola de fazer essa discussão da unificação, porque a questão de se o fundo está cadastrado no Galgo, isso é refletido na Ambima e tudo mais, é um pouco médio, assim, né? A gente teve diversos problemas durante o semestre de a gente envia um PL cota para o Galgo 175, ele não foi refletido na Ambima, também veio naquela carta de multa lá que eu falei. Então a falta de unificação, às vezes eu envio o informe para os dois locais só para garantir que o negócio está chegando no órgão regulador, sabe? Então é bem difícil para nós, administradores, ter esse tipo de. É quase um overhead de informação, sabe? Porque meu interesse é a questão Sim. regulatória. E uma grande questão para a gente para nós administradores, né? Quando a gente envia um informe para o Galgo meio que responde para a gente se meu envio teve sucesso ou não, certo? E eu não sei. O número da solicitação que linka o PL cota que eu enviei para o Galgo com o que vai ser refletido na Ambima. Sendo que meu interesse como administrador, além de divulgar as cotas para o meu cliente, é saber o que aconteceu regulatoriamente com o meu informe, né? E eu não tenho visibilidade nenhuma disso quando eu faço um post de PL cota no Galgo, né? Eu tenho o número de protocolo ali do Galgo, ele não reflete o número da solicitação da Ambima, então eu não sei se aquele informe dentro da Ambima precisa de uma justificativa, se ele foi aprovado devidamente, se ele até mesmo chegou na Ambima, que nem esse caso que eu falei do Galgo 175. Então, quando você fala que a gente cadastrou o fundo no Galgo e isso garante que vai chegar lá na Ambima, tá sendo uma experiência um tanto quanto média, assim, pra gente, sabe? Tipo, a gente tá tendo várias dores de cabeça, então eu sei que não cabe tanto aqui nessa reunião, mas se você puder depois, por favor, disponibilizar um contato e a gente organizar as pessoas aqui dentro que tem esse interesse, da gente chama a Ambima para esse tipo de reunião, porque eu acho que é um produto que, cara, agrega muito valor ao que a RTM está desenvolvendo, sabe? Tipo, pro mercado das administradores tem muito valor esse produto, então eu acho que, cara, seria bem legal a gente ter essa agenda aí. A gente marca uma conversa só para fazer dois comentários, tá? Assim, primeiro, né? Sim, se você mandou para o Galgo, você cumpriu o envio para a Ambima. Se você teve problemas, são problemas e não deveria ocorrer. Toda a informação gerada para o Galgo 100% está disponibilizada para a Ambima, sem exceção, né? Que pode acontecer ali, né? Alguma ocorrência, assim, que pode acontecer, por exemplo, né? E aí, estruturado é diferente, mas para os outros fundos, pode acontecer de um fundo novo, a Ambima não ter aprovado o registro, mas você já pode enviar para o Galgo, fica o histórico guardado e quando a Ambima aprova, ela baixa o histórico. Há alguma ocorrência de não estar ali atualizado na Ambima, depende do prazo dela. Mas fora isso, toda a informação encaminhada para o Galgo... Amiga, então, mas se tu quiser, tu me avisa, porque eu vou na semana que vem. Não deveríamos ter áudio vazado. Então, assim, né, conversamos depois, né, pegar essas situações que você teve, isso é erro, tá? Isso não é, né, para acontecer.
Com relação ao seu detalhe de protocolos, isso aqui, isso é uma coisa que a gente está melhorando nesse serviço novo, inclusive, que a gente está fazendo ali da integração, tá? Que eu comentei, tá bom? Mas a gente marca uma conversa especificamente e trata disso ali, tá bom? Perfeito, por favor, Luiz. Bem importante para nós administradores esse ponto. Perfeito, vontade, só. Resumindo de datas, então, agora aqui, pessoal, né? Então, aí no próximo mês, o que a gente vai estar fazendo aí com vocês, né? 2 demonstrações, tá? A gente vai demonstrar, então, todas as mudanças na questão da parte de registro, tá? Então, vou marcar uma data ali para mostrar para os administradores, né, a parte de registro que está mudando, além de trazer os estruturados nas outras alterações que temos ali. Então, a gente faz uma demonstração sobre isso. E vamos também demonstrar para vocês a questão do cadastro de usuários no Hub, né? Então, tem usuários Galgo que não conhecem o Hub, então a gente vai fazer essa demonstração também, né? Tá? A gente também libera para vocês a parte de homologação, né, de fundos dessa nova versão, né? Ali, esse processo. E vamos ali trabalhar com o tombamento de fundos ali, né? De pele conta do legado ali, para frente, né? Ali deixando só estruturado preferencialmente. Em janeiro, a gente continua com homologação de fundos, né, aberta, abre para vocês homologarem a parte de usuários, né, e ali o acesso também, né, o teste do Galgo ali, em homologação, né, do acesso do Galgo pelo Hub, tá? Em fevereiro, aí é a nossa, né, data de corte, por assim dizer, né? Então, assim, no decorrer de fevereiro, como eu tenho aquele paralelo, então é em fevereiro que depois eu desativo o legado, desativo o cadastro simplificado, né? E a gente, né, faz ali o processo da migração dos fundos, né, também ocorrendo ali nesse mês, tá bom? Então, nosso, né, grande marco aqui nesse caso é fevereiro, que é para estar tudo isso ali concluído, né? Por isso das entregas do Galgo, já nós também com, né, a desativação do legado em conjunto com esse processo, tá bom? Baceto, desculpa só, ainda aqui na linha de Galgo e RTM, o acesso ao Galgo Max, ele também será feito a partir do Hub Fundos ou somente do Galgo Legado? Nesse momento, não. A partir de janeiro. Ou depois que a gente vai mudar o Max ali, tá bom? Nesse momento, ele continua separado ali. Ah, ok. Então, esse planejamento aqui não inclui o Max, né? Não, nesse momento, não. Tá? Vai ser um pouco de posterior, né? Tá, obrigado. Nada. Dúvidas, pessoal? Sim, Baceto, Bruno do Benway. Em relação a esse slide em específico, minha dúvida seria justamente o canto esquerdo, o cronograma de dezembro de 2025, finalização, tombamento de fundos. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de você, enfim, como que vai ser feito esse processo de tombamento. O tombamento, ele ocorre, né, para os fundos não estruturados, ele é feito por nós aqui, combinado com você. Então, né, o sistema, né, efetivamente, a gente tem uma rotina, que, combinado com vocês, ele gera todos os fundos ali no ambiente 175. A ideia é que a gente, né, no decorrer aqui de dezembro, que a gente, né, conduz os fundos ainda não tombados ali, né, para o ambiente 175, né, já deixando toda a estrutura ali, né, pronta ali para a próxima etapa, tá? Para vocês poderem já, né, fazer os acessos ali direitinho, tá? Tudo bem que a gente só vai desativar lá em fevereiro, como a gente falou, né, mas a ideia é só para a gente não deixar para, né, etapa no final, tá, Bruno? Mas a mortina é feita por nós, como sempre, né? Então, assim, desde no começo, vocês só confirmam ali, a gente pega, né, por administrador ou por uma relação de fundos e, né, coloca a rotina para executar e ela, né, na prática né, no mesmo dia ali já está tombado e vocês já passam a fazer o envio, né, do PL4 pela plataforma 175, tá? Baceto, esse tombamento ele é feito no final de semana? Não, ele pode ser feito a qualquer momento, Maris. Aí é combinado com vocês, na verdade. Tá, é porque assim, fazer no meio da semana é meio complicado por conta do envio, né? Porque a gente está enviando por um ambiente. Se a gente tomba no meio do dia para um outro sistema, entendeu? Aí para a gente fazer a alteração aqui para enviar pelo outro sistema, acho que fica
meio complicado. Acho que o ideal é que fosse feito. Combinar de fazer no final da sexta-feira, por exemplo, no início da manhã da segunda, né? Ele é executado, né? Como vocês têm volumes de fundos grandes, né? Eles demoram alguns minutinhos para executar, mas ele é executado, né? Imediatamente, tá? Baceto, desculpa, uma dúvida, rapidinho. Nesse tombamento que vai acontecer em dezembro, se a gente for tombar em massa, né? A gente vai ter que fazer um ajuste interno para trocar os STIs, correto? Porque quando o fundo ele é tombado, ele vai trocar o STI, não? Não, tombamento não tem troca de STI. Vai manter o mesmo. Eu estou falando dos fundos não estruturados que ainda estão no galgo legado, né? E que não foram migrados para o ambiente 175, tá? Aqui não tem nenhuma troca, né, de código STI. Eu simplesmente mudo de ambiente, né? O que muda aqui, né, de impacto é que o envio do informe diário tem que ser feito pelo ambiente 175, né? Ali a partir, né, do tombamento, tá? Ô, Baceto, Oi, essa apresentação você vai disponibilizar lá no site ou algum outro lugar? Sim, eu encaminho para vocês. A gente passa o link para vocês do documento da pós-reunião, a gente encaminha. Tá ok, obrigado. Imagina. Só uma dúvida adicional, Luiz. Vocês teriam checkpoints para fornecer, no caso, as instituições que optarem pelo tombamento para garantir uma maior segurança? Eu digo a respeito em relação ao cenário de envio? Perdão, eu entendi o que você queria, Bruno? Perdão? Como seria... Seria um como seria o acompanhamento. attester? Isso, o Seria um acompanhamento acompanhamento de para a gente ter envio, de certeza. informações pendentes ou não, referente aos Correto. fundos. Tô certo? Exato, só para que nós possamos ter uma segurança. A partir do momento que tombamos, qual é digamos, qual o attester que eu tenho que a partir de determinada data eu parei o envio através do galgo 175 ou eu permanecerei no galgo legado? Ele é imediato, tá? A gente pode fazer um acompanhamento e conversar depois detalhes sobre isso, mas ele é imediato, tá? Veja, vamos lembrar só de uma situação, né? Então, assim, há uma diferença entre o legado e 175, né? Eu não tenho compromisso no galgo 175, tá? Então, vamos pegar um exemplo, tá? Hoje, se eu pegasse aqui a situação, hoje dia 13, no geral, você está enviando cota do dia 12, né, dos fundos ali, fechamento de 12, você está enviando hoje, né? Pensando em contexto geral, tá? Ou até enviou de abertura de 13 ali. Se você fizer o tombamento, né, hoje, o que vai acontecer, né? Então, eu vou encerrar, né, assim, pelo tombamento, eu vou fazer o encerramento dos compromissos do legado com data de hoje. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que permite que você, né, até amanhã, envie informação de fechamento de 13 pelo legado. Né? Se você tentar enviar pelo 175, pelo legado, né, informação de 14, ele vai recusar porque não existe mais compromisso. Por outro lado, como no 175 eu não tenho, né, compromisso, você consegue, imediatamente após o tombamento, já enviar cota de ontem ou antes de ontem, se estiver pendente. Então, você pode já assumir o envio tudo pelo 175, entendeu? De tudo que você tem para enviar. Né? Porque uma vez tombado, já está ali disponível, você pode fazer envio. Não tem a dependência dessa data, tem que ser só a partir de amanhã você enviar, entendeu, Bruno? Tá? Então, Mas a gente combina, né, um acompanhamento com vocês sem problema nenhum. Pois não, Maritza? Então, no dia do tombamento, eu ainda consigo enviar pelo galgo legado. Se hoje, dia 13 de novembro, eu fiz o tombamento do fundo, hoje eu ainda vou conseguir enviar pelo galgo legado, só a partir de 14 que não. Exato, consegue, sem problema. Então você já migra tudo, que também você consegue mandar de ontem no galgo 175, sem problema nenhum, tá?
Tá. O receio nosso, Luiz, seria mais a questão a nível de infraestrutura, né? A API, através de qual ambiente que ela vai fazer o disparo desses envios. Então, assim, a preocupação nossa seria justamente ter uma confirmação, olha, o processo foi executado com sucesso, ok, Ah, perfeito, não, a gente responde. vamos enviar Assim que pelo executa o 75 e tombamento, monitorar. assim que executa o tombamento, eu tenho uma resposta do sistema e retorno para vocês, tá? Ótimo, perfeito. Isso sem Perfeito, problema, combinado. tá? Obrigado. Nada. Pois não, Mer. Vamos lá, tá sendo bombardeado, né, Baceto, de Sim. perguntas. O objetivo da reunião é para vocês tirarem dúvidas e perguntar mesmo. A gente vai passar por bastante mudança, né? Então, a ideia é que a gente começar a divulgar mais coisas, mas fique à vontade. Então, Tá se eu bom. tenho resposta, a gente fala, não tem problema. Na reunião anterior, teve algum participante que comentou que teve migração de fundo do legado para 175, e aí o cadastro do fundo duplicou lá no Galgo 175. Esse problema já foi resolvido? Estou perguntando porque como a gente tem um volume grande de fundos aqui, quando a gente fizer esse movimento, se acontecer isso, vai ficar meio caótico aqui para gente. Já foi sim, Rafael, já foi sim, Maria. Foi Tá. uma situação pontual ali de fila de processamento, mas já tratado, tá? Tá. E o último ponto, eu tenho até um aberto, a gente abriu um chamado com o Thales, ele está investigando, que são fundos que a gente tem, fundo transferido, tá aí fundo novo, que a gente manda para análise e ele volta uma versão em elaboração no 75. E aí isso também a gente queria ver, tentar resolver esse ponto, porque se isso acontecer também na migração, a gente vai ter N fundos lá em elaboração indevidamente, entendeu? Não, não, na migração não acontece isso não. Tá tranquilo, né? Processo é diferente, tá? Tem rotinas totalmente dependentes ali, tá? Baceto, em relação a custos, a gente deve aguardar alguma alteração? Vai se manter do jeito que está? Qual a previsão? Enquanto nenhuma mudança, Gabriela, sobre isso. Tá? Hoje, os fundos que estão no Galgo, eles têm os valores ali por operação, por cadastro, e o Hub. Assim, mas assim, o serviço é o direito de fundo, o serviço não está mudando, entendeu? Né? Então, de novo, né, assim, eu tenho, o Hub Funds é uma plataforma que tem alguns serviços, né, como portabilidade, vendas societárias, lotejas assim por diante, e tem o seu modelo, né, de tarifação para cada serviço, assim como o Galgo tem também o seu modelo. A gente vai unificar as plataformas, mas os serviços, né, continuam, né, sendo serviços que têm esse modelo ali de tarifação específicos, então não há nenhuma mudança prevista nesses modelos nesse momento, tá? Com a evolução dos serviços que a gente venha colocar, voltando à questão do roadmap, né, que depois a gente vem para vocês, tem evolução dos serviços previstos aí, isso pode depois trazer alguma mudança por conta disso, né? A gente vai, mas neste momento, nenhuma mudança sobre isso, tá? Tá bom. Pois não, Inês. Bom dia, Baceto. Boa tarde já. Tô com uma dúvida. Para a parte de consumidor, a gente também vai começar a acessar pelo Hub depois? Tem a intenção de passar o que a gente utiliza no Max através do Hub também? Nesse momento não, tá, mas nesse momento a gente não está mexendo no marketing ali, então a gente vai demorar um pouquinho, depois a gente, né, no marketing a gente vai falar mais para frente, daí a gente vem falar com vocês. Nesse momento, no acesso ali de, né, que você está no marketing para esses pratos ali, por enquanto, zero impacto, tá? Tá, então por enquanto nada muda da visão consumidora. Isso, nada muda ali no dado dele, exatamente, tá bom? Tá. E a gente passou um e-mail recente questionando sobre alguns menus, né? Que a gente tinha algumas facilidades no Galgo Legado e que a gente sente falta no Max. Vocês estão tratando? Chegaram a ver essas solicitações que a gente fez?
Sim, nós estamos todos aqui já na lista do backlog nosso, eu só não tenho ainda uma data para te retornar a vida do planejamento para elas, tá? Mas elas vão ser todas tratadas assim, tá? Que a gente Todas esperava as que entregasse a mesma todas, coisa, pelo menos, ou mais, né, o Max. E claro. aí tem alguns relatórios que estão fazendo bastante falta para operacional, para ter uma noção se estão mexendo, né, se vai ter. Então, estão Não vai ter providenciando, sim. só não tem uma data, né? Isso, não, mas vão ser todas disponibilizadas novamente, tá? Mas a gente falou assim, a gente começou fazendo ali um processo, né, uma entrega mais simples, mas eu tenho que depois entregar o que eu já ofereci para você no mínimo, com certeza, né? Tá? Tem das melhorias previstas, né? Mas sim, a gente retorna, tá? Tá no Tá backlog, bom. eu estou anotado aqui, tá bom? Quando tiver uma previsão, alguma coisa, vocês Pode puderem deixar. responder, por favor. Com certeza. Obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu teria uma dúvida adicional, Luiz. Pois não. Seria em relação ao relatório de guia de erros, tá? E aí são dois desdobramentos. A retomada, tá? Da extração. E outro ponto é a retomada da extração de forma similar ao que havia no antigo layout, que vinham as informações também do ponto, a nota do autorregulador, do porquê fez aquele apontamento, e aí, para complementar a importância, a relevância de eu estar trazendo esse tópico nesse espaço aberto às demais instituições, processo de cadastro, um processo manual, tem a questão das multas, a Anbima se pronunciou no seu código recente, retomada das multas, e esse tópico em específico que traz a nota do autorregulador, ele é super importante para que, ao passo que nós consigamos obter essa extração, nós tenhamos a evidência, o retrato do que foi pontuado. Porque, muito embora, nesse momento, nós tenhamos a solução de contorno, que é a query que vocês disponibilizam, nessa query não consta a nota do autorregulador, e isso impede uma inferência mais precisa se o apontamento ele foi procedente ou improcedente. E por essa razão, ele impossibilita um recurso mais preciso no cenário de aplicação de multa. Então, assim, para nós aqui no BNY, esse ponto ele é de suma importância, tá? E eu gostaria que vocês, quando possível, pudessem nos dar um update em relação a esse caso. Ponto assim, deveria constar, tá vendo? Eu vou verificar, porque assim, né, o que você recebe hoje era para constar a nota na observação ali do apontamento, tá? Isso é uma ocorrência, eu já vou depois tratar ali como suporte, tá? Isso não é, né, o conteúdo dessa extração, né, ela não é a consulta que você tem direto, ok, mas o conteúdo é para ser o mesmo que você tinha antes. Então, se não, você não está recebendo o apontamento, é um ponto de checagem aqui que eu vou ser feito, tá bom? O que eu vou ter sobre isso, né, nessa entrega próxima agora, eu vou ter isso também parcialmente entregue para você, uma consulta ali em tela, né, dos registros, tá? E no outro pacote que vai entrar a retomada da funcionalidade direta para vocês, tá? Ok, perfeito, obrigado. Mais ok? Ok, pessoal. Agradeço a participação de todos. A gente encaminha esse material para vocês, tá? Qualquer necessidade de detalhar algum ponto, vocês fiquem à vontade de entrar em contato, a gente marca uma conversa, tá bom? Né? E a gente pode entrar em detalhes do processo, ok? Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Bom dia. Obrigada, bom dia. Achei.